nome Alastor significa vingador, defensor dos homens, errante, aquele cujos feitos nunca serão esquecidos. Botou bastante banca, né, gente? Essa é a descrição, o significado do nome Alastor de acordo com nomesdebebês.com. Foi usado pela primeira vez após Zeus ser vingador de atos malignos. Aí começaram a chamar ele de Alastor. E olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje falando do tão queridinho Alastor de Hazbin Hotel. Ou como o Angel chamou ele uma vez, Cafetão de Cereja, Senhor Sorrisos. Eu acho legal falar sobre o nome dos personagens, porque eles sempre apresentam pra gente quem é pra aquele personagem ser. Começando pelo começo, o Alastor é de Nova Orleans. O Alastor fala francês e inglês fluentemente. Isso é porque Nova Orleans, a cidade que ele viveu, provavelmente nasceu, tem uma cultura muito intrínseca com o francês, porque foi uma cidade nos Estados Unidos fundada por um barão francês, um pedacinho da França dos Estados Unidos. E eles têm, por exemplo, vários pratos típicos de Nova Orleans, como, por exemplo, jambalaya. Jambalaya, olha só. Well, I'm starved. Who wants some jambalaya? My mother once showed me a wonderful recipe for jambalaya. In fact, it nearly killed her. O Alastor bebe e fuma. E em questão de bebidas, ele gosta de coisas amargas e de bebidas fortes, principalmente de whisky. O Alastor tem entre 30 e 40 anos, e ele morreu em 1933. Então aquelas cenas que a gente tem do passado do Alastor, ele conseguindo o programa de rádio dele, provavelmente aconteceram ali entre a década de 1920 e o começo da década de 1930. Eu acho interessante a gente falar sobre essa década porque foi um negócio complicado. Era uma época que a Ku Klux Klan estava em alta. As pessoas pretas não eram mais escravas, mas elas também não eram consideradas como gente. Então tinha muito estabelecimento que elas nem sequer podiam entrar, que elas nem sequer podiam comer com gente branca. Tinham banheiros que elas não podiam usar. E essa foi uma época sobre o aumento de poder de compra dos americanos. Porém, que não atingiu as pessoas pretas, que estavam segregadas, só tinham emprego mal pago. Algumas existiam hospitais, escolas que elas não podiam nem sequer entrar. Então foi nesse cenário que ele se tornou dono de uma rede de rádio. A gente pode notar também que todas as pessoas que julgam ele durante esse processo são pessoas brancas. O que eu imagino? Que o Alastor era um homem bem sucedido, ele tinha dinheiro, era notável, então ele começou a poder fazer parte dos ciclos da alta sociedade, que só tinham pessoas brancas, mas não o suficiente para ele ser tratado como respeito dentro daqueles lugares. Aquela cena que a gente tem o cara derrubando bebida nele e rindo sobre a situação, debochando do Alastor, e depois ele aparece morto. Então também todas as pessoas que a gente vê mortas pelo Alastor são pessoas brancas. Eu acredito que ele mate as pessoas que desrespeitaram ele. E, gente, exclusivo, eu nunca vi ninguém falando disso. Eu percebi enquanto eu tava revendo ali pra falar pra vocês sobre o assunto. Naquela cena onde a Rose e o Alastor fazem um dueto, e aí o Alastor tá reclamando que ela fez ele sumir, que mandou ele pra aquele hotel de merda. Enquanto ele faz isso, tá passando atrás cena de 3 lugares. A primeira é uma construção falando bem-vindo ao inferno, que é parte da história dele, quando ele chegou no inferno, que ele já estava com um contrato com a Rose. Uma construção celestial que a gente nunca viu, e aí depois mostra o hotel, porque depois ele foi mandado pro hotel. Aí você pensa, ele chegou, ele sumiu, e ele foi pro hotel. Então eu acho que aquela construção celestial é o lugar que ele estava todo esse tempo, durante os 6, 7 anos que ele sumiu. Enquanto eu tava editando, eu vi aqui que na cena entre o Alastor e o Zestial, tem uma cena que o Zestial, ele fala assim pro Alastor: estão circulando boatos entre o inferno de que você caiu para as mãos de um anjo. Então a esse ponto é praticamente certo o que eu disse. How art thou? It has been an age since thou hast graced us with thy presence. Some have spun wild tales of you, fallen to holy arms. A pessoa no inferno, até agora que a gente sabe, favorita do Alastor é a Nift. Inclusive, dá pra gente ver que ele guardou a coroa de barata que a Nift deu pra ele na primeira temporada. Alastor não gosta de ser tocado, porém, ele não parece ter problema com mulheres tocando ele. A gente pode ver que ele deixa a Nift tocar ele à vontade, ele toca a Charlie, ele e a Rose também só andam assim, ó, coladinho tete a tete, com o braço em volta do outro. Em nenhum momento ele se mostra desconfortável. Agora, quando o Vox toca ele chega e olha com nojo, assim. Odeio que você me toca, ele fala. You fucking creep. You're always doing that, and I hate it. O Alastor ama a mãe dele.
Eles têm uma relação muito próxima, já foi citado assim em diversos momentos sobre a relação dele ser uma relação boa com a mãe dele, mas a gente nunca ouviu nada sobre o pai dele. E esse negócio dele se dar bem com as meninas, mas não se dar tão bem com os meninos, pra mim é porque ele teve uma relação muito mais próxima com a mãe dele e provavelmente achava o pai dele um bastardo. Teoria minha. Inclusive, falando disso, eu lembrei agora. Naquela cena na Torre dos Vs, que tá os três na sala, e aí ele vira a cadeira, e ele tava conversando com a Velvet. Ele tava com a Velvet. O Alastor é assexual e aromântico, apesar de muitos fãs gostarem de ignorar esse fato pra fazer fanfic. Na cena em que a Rose tá questionando se o Alastor vai realmente deixar os amigos dele morrer, e ele fala que vai sim, aparecem as sombras atrás dele que muita gente acredita que quer dizer o quanto ele se importa com aquelas pessoas. Do maior pro menor. Porque, em primeiro lugar, a gente tem a Nifit, que a gente já sabe que é grande queridinha do Alastor. Depois tem o Angel, que a gente não sabe por que estaria ali. Mas eu acredito que o Alastor ou se identifica um pouco com a história dele de ter pessoas olhando pra ele como se ele fosse menos, tratando ele como se ele fosse menos. Talvez ele admire a resiliência do Angel, não sabemos, mas ele está ali. Depois tem o Husky, que é interessante porque o Alastor e o Husky têm um histórico muito longo, eles estão juntos há bastante tempo aparentemente. E ele dá uma bronca quando o Husky avisa ele sobre a Mimsy, mas ele ouve. Ele ouve o Husky. Então eu acredito que por mais que os dois não se deem super bem, eles têm uma parceria ali de anos, uma parceria involuntária do Husky. O Alastor parece ouvir o que o Husky tem a dizer. Depois nós temos a Charlie, que é citado que o Alastor gosta do quão a Charlie é teimosa sobre as coisas que ela quer e do potencial que ela tem. Depois tem a Veg, que realmente a gente não vê o Alastor e a Veg tendo muita interação. E por último a Emily, que realmente o Alastor e a Emily nunca nem sequer falaram. Então, pra mim, faz bastante sentido essa relação. Uma das coisas favoritas que eu descobri nessa temporada é que o Alastor faz barulho de cervo. Ele faz barulhinho de cervo. E a gente sabe que no Relaverso os personagens fazem sons de animais. Como, por exemplo, o Stolas faz som de coruja. Mas eu nunca tinha reparado que o Alastor faz som de veado. E é difícil realmente perceber, porque geralmente é tipo um grito de veado num som distorcido com estática de rádio em cima. Mas nessa cena... Alistair? Alistair! Where have you been? These halls really lost some of their sparkle without your lively presence and... É tão bonitinho! Ele faz som de viadinho! Depois que eu descobri isso, eu fui muito mais feliz. Gosto muito mais do Alastor depois que eu descobri que ele faz som de viadinho. Seguindo a conversa sobre características animais dele, ele coloca as orelhas pra trás quando ele se sente desconfortável, ansioso ou ameaçado. E as 4 vezes que a gente vê isso acontecer é primeiro, quando o Lucifer e o Alastor estão discutindo, e aí o Lucifer faz ele ficar na panela e ele fica fritando o Alastor. A segunda vez é quando o Adam quase matou ele. A terceira é quando ele tá cantando aquela música sobre quão miserável ele tá. E a quarta vez, Susan. A Rose foi quem matou o Alastor. Eu acredito nessa teoria porque, gente, no dia seguinte que eles fazem um contrato, que só passaria a valer a partir do momento que ele estivesse no inferno, ele morre. Pretty funny that the next day you died in the most hilarious way possible. Mistaken for a deer and shot while hiding a body. I mean, just perfect. So anticlimactic. Yeah, oh, hilarious. Look, you can toy around. Pela gargalhada, a mulher chora de rir lembrando da cena. Eu tenho certeza que foi ela que mexeu uns pauzinhos pra que ele morresse no dia seguinte deles fazerem um acordo. Outra teoria que existe, e pra mim essa teoria não é teoria, é fato, é que ele tá ligado com a Lilith. Ele tem relação com a Lilith. E eu acredito que a ponte dessa ligação seja a Rose. E alguns dos motivos, gente, são simples. Primeiro, a Lilith e o Alastor sumiram pelos últimos 7, 6 anos, se eu não me engano. Eles sumiram no mesmo período de tempo. Os dois estavam fora de ar. O que é mais uma evidência de que alguma coisa a ver com os anjos com a Lilith ele tem. Tem outra característica da Rose também que entrega muito isso, mas eu vou deixar pro próximo vídeo, que eu vou falar sobre a ligação entre o Alastor e a Lilith e sobre como a Rose é a ponte entre os dois. Fiquem ligados. O Alastor consegue sumir com os pecadores. Isso é citado pela Veg lá no primeiro episódio, quando ela tá falando do Alastor, que ela fala que ele passava os gritos dos outros Overlords no rádio e depois eles sumiam.
Porém, a gente sabe que não dá pra matar permanentemente um pecador. Só se for com uma arma celestial ou com poderes celestiais. O único homem que a gente sabe que o Alastor respeita, que ele gosta, até um certo ponto, é o Zestial. E faz sentido, porque o Zestial também joga pro time das meninas. Com a Carmilla Carmine e as filhas dela. Então, pra mim, faz sentido que os dois se deem bem. Já foi citado também que o fato dele não procurar relações sexuais e românticas é porque ele se ama tanto. Mas ele gosta tanto de si mesmo que ele nem sequer pensa nessas relações com outras pessoas. O Alastor odeia o Vox. Não, gente, eles não secretamente se amam. Eu acredito sim que o Vox tenha sido ou seja apaixonado no Alastor, mas o Alastor odeia o Vox. Inclusive naquele flashback, na cena do restaurante, o momento que o Vox coloca a mão no ombro do Alastor, a gente consegue ouvir aquele som de estática de rádio de quando ele fica irritado. Radio and video. Me and you. We could rule. Me and you. O esquema de cores do Alastor e as roupas que ele usa é vermelho e preto, porém, somente quando ele vai visitar a Rose, ele aparece usando um terninho rosa. Knock, knock, Rosie, my dear. Alastor's here. Oh, Alastor. O rádio que aparece quando o Alastor tá tentando contatar alguém do inferno é o mesmo rádio que está no meio da sala do hotel. Ou o Alastor guardou o rádio porque ele é sentimental, o que eu acho difícil de acreditar, ou aquele rádio que é o contato entre ele e a Rose está ali no meio é para que a Rose possa ouvir o que está acontecendo dentro do hotel. O Alastor é o pecador mais forte do inferno, porém, esse poder, grande parte desse poder, foi garantido a ele através da Rose. O Alastor, ele é forte sim, mas ele não seria tão forte se não fosse pela ajuda da Rose e pelo cajado. Então, se você parar pra pensar desse jeito, o Alastor meio que trapaceia pra ser o pecador mais forte do inferno. O cajado, inclusive, tem expressões. Quando ele vai questionar a Rose, o cajado aparece bravo. Apesar do Alastor ser o pecador mais forte do inferno, ele não está nem perto de ser uma das criaturas mais poderosas do inferno. Se você seguir ali a cadeia alimentar de quem é mais forte pra quem é mais fraco, ele não tá nem perto do topo. O Alastor não controla a sombra dele. Aí, se essa sombra é poder do Alastor ou do cajado, eu já não sei, porque parece que a sombra tá sempre protegendo ele. Sua música favorita é o Jazz. Quando a turminha do Vox tá lutando com a turminha do Alastor, o Husky fala assim, nossa, você ainda briga com esses ninguéms? E também quando o Valentino tá falando pro Vox lá na primeira temporada que o demônio do rádio tá de volta, ele fala assim, ó, você tá brabinho porque ele quase acabou com você daquela vez. O que deixa a entender que esses dois grupinhos já estão brigando, ó, há um tempo. What the fuck is this about, Alastor? You still fighting these nobodies? That fucker is back! Yeah, I thought he was gone for good too. It's been 7 years! You still pissed he almost beat you that time? Fuck you! Na versão humana do Alastor, ele usa um óculosinho e na versão de demônio ele usa um monóculo. Ou seja, ou ele tem a visão ruim, ou então ele usa por estilo, que é uma coisa que a gente sabe que o Alastor gosta muito, que ele valoriza, é a aparência e o estilo dele. Ele gosta. Daquela batalha entre o time Alastor e o time Vox, justamente quando a Nifty tá pra ser morta pelo Valentino, que ele para tudo pra fazer uma proposta pro Vox. Gun! Wait! Call off your goons! Então, meus amores, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ficarem até aqui. O próximo vídeo vai ser falando sobre a Lilith, o Alastor e a Rose, e como tá tudo conectado. Então vocês não perdem por esperar. Coloquem aí nos comentários se vocês concordam, se vocês discordam, outras coisas que talvez eu tenha esquecido de mencionar. Obrigado e até a próxima!